E aí pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre os tipos de escravidão ao longo da história. Quando nós estudamos sobre a antiguidade, nós estudamos que a escravidão poderia ser por dívida ou por dominação. Vamos supor que uma pessoa comprava alimento de um fornecedor durante muito tempo e não conseguia pagar a dívida que gerou com esse fornecedor. Mas vamos supor que seja pão, comprou pão durante muito tempo e gerou uma dívida muito alta, não conseguiu pagar. Essa pessoa vai se transformar em escrava para poder pagar a dívida com o fornecedor. Então era muito comum na antiguidade escravidão por dívida. Quando você tinha uma dívida com uma pessoa, você não conseguia pagar, você virava escravo dessa pessoa. Então era muito comum escravidão por dívida na antiguidade. Vários povos da antiguidade dominavam os territórios com o objetivo de obrigar esses povos a pagar imposto. Logicamente, esses territórios dominados, eles não queriam ser dominados e não queriam pagar imposto. Então eles formavam um exército para resistir à dominação. Era muito comum que na antiguidade os vencidos de guerra fossem levados para serem vendidos como escravos. Com o fim do Império Romano, nós entramos no período chamado Idade Média, onde nós temos um principal modelo econômico no mundo chamado feudalismo. No feudalismo não existia escravidão, existiam os servos, existia a servidão. A diferença é muito simples. Na escravidão, você é obrigado a trabalhar e você não ganha um salário. A servidão do feudalismo era diferente. O dono da terra permitia que famílias camponesas viessem viver na sua terra, e em troca essas famílias camponesas serviam o dono da terra, ou seja, trabalhavam nas terras do dono e até na própria casa do dono. Ou seja, era uma forma de servidão, eles serviam, eles não eram obrigados. Se eles não quisessem trabalhar para o dono da terra, era só sair da terra que ficava tudo bem, eles não eram obrigados a trabalhar. Só que eles não tinham para onde ir, logicamente eles se escolhiam servir o dono da terra. Mas o feudalismo não foi utilizado em todos os territórios do mundo. Vários territórios do mundo continuaram praticando escravidão, como por exemplo na África. Na África, os próprios africanos se escravizavam. Eles guerreavam com tribos inimigas e faziam desses inimigos escravos. Aqui na América pré-colombiana, então os indígenas, eles também guerreavam com inimigos e faziam desses inimigos escravos. Depois da Idade Média, por conta do colonialismo, os países que dominavam, como por exemplo Portugal e Espanha, começaram a empregar mão de obra escrava porque era lucrativo, principalmente por conta da venda de escravos. Os escravos eles eram forças de trabalho e por isso eram muito caros. Agora nós vamos falar sobre a escravidão moderna, a escravidão que nós temos até os dias de hoje. Como vocês já devem ter percebido, ninguém sai por aí arrastando corrente, ninguém está preso a uma bola de ferro, mas ainda assim hoje nós temos escravidão. Como que isso acontece? Em várias partes do mundo, pessoas passam fome. E essas pessoas que passam fome se sujeitam a trabalhar em qualquer condição de trabalho. Como, por exemplo, carvoarias que existem no Nordeste. Crianças que passam fome se sujeitam a trabalhar nessas carvoarias com risco de vida para poder ganhar um salário extremamente baixo. Por quê? Se elas não trabalharem nessa condição, elas não vão ter como se alimentar. O empresário, o dono do negócio, ele poderia pagar um salário melhor, mas ele escolhe pagar um salário muito baixo porque ele sabe que ninguém vai oferecer um trabalho que pague mais a essas pessoas. Então essas pessoas se sujeitam a trabalhar por um salário muito baixo. É quase como se fosse uma escravidão, porque mesmo tendo um salário muito baixo, você não tem escolha. Então é como se não existisse o salário. É como se você fosse obrigado a trabalhar. Você está trabalhando pela sua vida. Você precisa trabalhar. Senão você morre de fome. Um outro exemplo são os imigrantes. Muitos venezuelanos vêm para o Brasil e se sujeitam a trabalhar em grandes confecções por um baixo salário. Então um comerciante de calça jeans, ele fabrica muita calça jeans com esses venezuelanos, paga um baixo salário a eles, ganha muito em cima da calça jeans, que é cara, e isso é escravidão moderna, porque esses venezuelanos, eles não estão em uma condição digna de trabalho. É por isso que se essas confecções forem descobertas, o dono da confecção ele é preso, porque isso é praticamente um regime de escravidão. Ele não dá uma condição adequada de trabalho para as pessoas que estão dentro dessa confecção. Elas são obrigadas a trabalhar por um salário muito baixo e péssimas condições